A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos para a nossa 9ª aula. E é uma continuidade da aula 8, onde nós falamos sobre as coroas da glória. E ficou aquela pergunta da qual nós vamos voltar nela. Não é? Muitos têm essa dúvida. O que a Bíblia diz a respeito? A Bíblia fala alguma coisa sobre coroas que vão ser nos dadas e elas vão estar realmente nas nossas cabeças no céu ou não? O que a Bíblia aponta? É o que nós vamos ver hoje. Sou o pastor Paulo Rogério da Cunha e falo direto de Boston com vocês. Vamos à nossa aula. Aula de número 9. Nós tínhamos parado na aula passada nessa pergunta. Eu volto a ela, porque será a discussão dessa nossa aula hoje. São duas perguntas, né, que são pertinentes a muitos cristãos e dúvidas. Né? A primeira é, no céu vai haver um desfile de coroas? Isso haverá no céu? E caso haja esse desfile de coroas, não haveria ciúmes entre aqueles que ganharam menos coroas em detrimento daqueles que ganharam mais? E então? A semente do pecado estaria presente? O que a Bíblia diz? Vamos olhar. Só relembrando, as coroas que são citadas na Bíblia foram apenas formas ilustrativas para se tornar mais compreensível ao povo de Deus de como esse galardão será distribuído no céu. Então, todas as passagens que nós lemos de todas as coroas, elas foram citadas, como nós já dissemos, vamos repetir. O Novo Testamento foi escrito no grego. E havia entre os gregos uma forma de coroar aqueles que ganhavam, sejam atletas, sejam as batalhas, os generais, enfim, nesse momento em que eles chegavam vitoriosos, seja atletas ou seja os generais, eles recebiam uma coroa de louros, né? Então, essa coroa de louros foi usada para exemplificar as questões das coroas que nós iremos receber no céu, para se tornar mais compreensível, para que a palavra de Deus fosse divulgada e entendida. Então, não haverá coroas reais. O que teremos de real será o galardão, né? Será o que nós chamamos de prêmio, que será proferido pela boca de Jesus a cada cristão, porque cada um de nós vamos comparecer individualmente perante o tribunal de Cristo. Aí sim, aí pode surgir as perguntas que citamos. Haverá ou não salvos mais especiais que os outros devido aos galardões recebidos? Será que haverá salvos mais privilegiados que os outros perante Deus? A Bíblia diz? A Bíblia fala alguma coisa? É isso que nós vamos ver. Olha, o que a Bíblia diz sobre isso? No livro de Apocalipse, nós vemos sempre citar os 24 anciãos. Okay? Então, vamos ler esses textos e depois nós continuamos a exemplificar aqui através do PowerPoint. Quem são esses 24 anciãos? Então, primeiro, Apocalipse, capítulo 5, nós vamos ler do 8 ao 14. E, havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro.
tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo canto, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com seu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e o número deles milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, riquezas, sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que estão no mar, e todas as coisas que nele há, dizendo: ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder, para todo o sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se, e adoraram ao que vive para todo o sempre. Apocalipse 19, e o verso 4. 19, verso 4. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. Então, vamos ver aqui a questão desses 24 anciãos, que nessas duas passagens já estão no céu, né? Já estão perante o Senhor e estão dando glórias, estão dando aleluias ao Cordeiro que venceu. Então, vamos lá. Os 24 anciãos é o símbolo da velha e da nova aliança. Essa é a interpretação que os teólogos, aqueles que estudam escatologia, chegam. E, sendo o símbolo da velha e nova aliança, o que isso significa? Significa o seguinte: primeiro, a velha aliança é formada pela nação de Israel. A velha aliança foi feita através de Abraão. E depois, né, Jacó dá a bênção final aos seus 12 filhos. Então, o símbolo da velha aliança é Israel. E a nova aliança? A nova aliança, o simbologismo são os 12 apóstolos. Aqui, tirando Judas e incluindo Matias. Os 12 apóstolos são aqueles que começaram a igreja. São aqueles que começaram a proclamar o evangelho. Então, nós temos a velha aliança, a nação de Israel. A nova aliança foi feita com a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E ali se abriu a Era da Graça. Essa Era da Graça foi inaugurada com os 12 apóstolos, mais algumas mulheres, e ali eles começaram a Era da Igreja. Então, os 24 anciãos, né, que é uma representação que está aqui no livro de Apocalipse, a qual João viu, né, o que eles fazem? Veja bem, vamos para Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse 4, vamos ler o verso 10 e o verso 11. Os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas.
As coroas ou os galardões, não é? Serão entregues por Cristo individualmente, nós já vimos isso. Em contrapartida, a igreja de todos os tempos, não é? Vamos dizer assim, aqueles salvos, aqueles que estão no céu, da velha e da nova aliança, entregarão seus galardões individualmente a Deus, mostrando que somente a Ele pertence toda a glória, honra e poder. Então, irmãos, não haverá distinção no céu. No momento em que nós recebemos o nosso galardão, as nossas coroas, vamos dizer assim, nós estaremos fazendo esse ato que está no versículo 10 de Apocalipse 4. Eu vou ler novamente, vou ler pausadamente. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo o sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono. Irmãos, nós vamos receber o galardão da parte de Cristo, aquele que foi purificado pelo fogo. Mas a ele pertence toda a honra e toda a glória, e a ele pertence todo o poder. Então, aqui, a velha e a nova aliança entregam as coroas, né, os galardões, diante do Senhor. E no momento dessa entrega, olha o 11, o que diz. Eles dizem, digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Irmãos, recebemos o galardão de Cristo, e entregamos esse galardão nas mãos de Deus. Então, não haverá desfile de coroas no céu, não haverá nenhuma chance de entrar novamente o pecado no mundo, ou pelo menos naqueles que estão ali. Né? Porque nós sabemos que Satanás gerou o pecado. E ele gerou quando ele quis ser maior que Deus, e ele ainda habitava no lugar especial. E ali ele foi julgado e jogado para a terra, junto com os seus anjos, aqueles que o seguiram. Então, irmãos, é uma bênção. A Bíblia, ela é completa. A Bíblia, ela tem no seu interior as respostas que nós precisamos. Nós precisamos estudá-la, não é? Então, os 24 anciãos. Veja bem, todas as vezes que eles são citados no livro de Apocalipse, sempre estão envolvidos com a adoração ao Senhor e a proclamação dos seus feitos. Olha, de forma notável, o livro do Apocalipse menciona os 24 anciões repetidas vezes, caindo prostrados em adoração diante daquele que está assentado no trono. Vamos ver isso? Apocalipse 5. E o verso 8 a 14. Se você estiver acompanhando, você vai verificar bem. Nós já lemos esse texto. E ali mostra o quê? Mostra novamente eles adorando, adorando. E cantavam um novo cântico. Eles cantavam um novo cântico, eles adoravam prostrados perante o Senhor. Olha Apocalipse 7:11. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono, sobre seus rostos, e adoraram a Deus. Olha os anciãos, os 24 anciãos. Adoravam a Deus. Adoração pura e verdadeira.
Vamos lá para o Apocalipse, capítulo 11, e o versículo 16. E os 24 anciãos, que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus. E Apocalipse 19, 4, nós já lemos, mas veja novamente. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Irmãos, bênção, bênção. Nós vamos receber de Jesus as nossas coroas, ou o que é o nosso galardão. E ao momento em que nós recebemos isso, nós estaremos colocando aos pés do nosso Senhor Deus, entregando a Ele aquilo que Ele fez por nós. No momento do pecado, Ele preparou o seu Filho para morrer por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, diante desse tão grande amor, cabe a nós analisarmos essa aula, analisarmos essa questão e a Ele toda a honra e toda a glória. A Ele pertence todo o poder. Então, aqui nós terminamos essa aula, dizendo para você que a adoração ao Senhor Deus, ela pode e deve começar na terra. E adoração não é somente cantar. Adoração é um conjunto. É oração, é cântico, é estudo da palavra e, no final disso tudo, juntando todas essas coisas, nós percebermos, nós entendermos que Deus é amor. 1 João 4 e 8. E sem esse amor, nós estaríamos totalmente perdidos. Mas o seu amor, de entregar o seu próprio Filho na cruz do Calvário e nos dar a chance de sermos novas criaturas em Cristo, irmãos, é maravilhoso. É uma bênção. Vamos focar nisso, porque a Ele pertence toda a honra, toda a glória e todo o poder. Deus te abençoe e até a próxima aula. Fique com Deus.